Desafinados. Reflexões em outro tom. Seres planetários, está no ar o podcast Desafinados. Reflexões em outro tom. Um programa que, além de ouvir nos principais tocadores, você pode seguir nas redes sociais. Então, fica aqui o nosso alto jabá. Siga, @desafinadospod, compartilhe, indique seus episódios favoritos. Assim, você nos ajuda a continuar este projeto e estas conversas tão necessárias para nós que acreditamos que existem alternativas para um mundo em transformação. Quem ouviu o programa da semana passada sabe que em breve nós lançaremos uma pesquisa sobre a primeira temporada do Desafinados, para conhecer um pouco mais sobre você e a comunidade que se formou em torno do programa. Fique ligado, então, nas nossas redes, porque onde há pesquisa, há recompensas. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e hoje nós falaremos sobre o Brasil visto de fora. Para conversar sobre a experiência de ser brasileiro em um país estrangeiro, nós recebemos a produtora cultural e assessora de comunicação Thaís Pimenta e o educador e multiartista Alex Mello. O estrangeiro, aquele que não está em sua pátria, pode receber este nome, legal ou ilegalmente, a trabalho ou passeio. Estar fora daquele pedaço de chão que foi sua primeira terra implica em muitas primeiras coisas: a língua, a comida, costumes, afetos. O Brasil, que era tido como um país que a todos abraçava, já não goza de tanta moral internacional e vê todo um imaginário global abandonar representações já consagradas sobre o país. Diante de tantas violações aos direitos humanos, meio ambiente, negacionismos e outros aspectos negativos da sociedade brasileira, a solução que muitos veem, mas que apenas alguns conseguem e não raro vem acompanhada de muita idealização, é encontrar a saída possível pela porta do aeroporto. Não à toa, a famosa citação que o Brasil é a República Federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus. Agora, como é isso? Como são e estão os brasileiros que vivem em outra parte do mundo? Thaís, conta pra gente, quem é você, o que você faz, do que vive, como se alimenta e de qual lugar do planeta Terra você fala? Oi, gente. Primeiro, agradecendo muito esse convite mesmo. Ó, o cachorro já tá latindo, o galo já tá cantando, eu acho que já tá mais ou menos parecendo de onde que eu tô vindo. Eu tô no meio de uma aldeia em Portugal. Na verdade, assim, fica 40 minutos de Lisboa. Eu sou uma produtora cultural, como vocês me apresentaram, assessora de imprensa, uma pessoa que acredita que o mundo pode realmente caminhar para um caminho melhor com a união das pessoas, né, como forma mesmo de provocar uma energia de transformação. Assim, eu acho que esse é o nosso grande foco e é o nosso grande caminho. Eu me alimento de tudo menos de bicho. E, enfim, é isso. E você, Alex, conta, quem é você, o que você faz, do que vive, como se alimenta, de qual lugar do planeta Terra você fala com a gente? É um prazer estar aqui com vocês, muito legal aí o convite. Eu me chamo Alex Mello, sou um artista brasileiro da Baixada Fluminense, que vive hoje na cidade de Colônia, na Alemanha, e tenho buscado criar pontes e laços entre os dois países. No momento que vivemos, sinto que é mais necessário trabalhar essas afinidades e, de uma forma e de outra, buscar fortalecimento para mim e para quem está também ao meu lado, e, através da arte, conseguir comunicar algum tipo de esperança. Thaís, Alex, eu tenho uma provocação para vocês e também uma curiosidade. Ser estrangeiro é uma condição difícil. Eu queria saber de vocês, ser brasileiro no estrangeiro é mais difícil? Eu acho que hoje em dia é, porque
hoje ser brasileiro, quando você chega num lugar assim, a pessoa percebe que você é brasileiro, tem muito... A primeira questão, por exemplo, quando eu fui na veterinária levar meu cãozinho aqui um dia, eu vi que ela tava super estranha, assim, comigo e tal, e aí eu percebi que tava um clima meio estranho, e aí eu fui conversando com ela, fui quebrando o clima, e a gente começou a falar de política, e aí quando eu falei que eu era contra o Bolsonaro, aí tudo melhorou. Eu acho que assim... eu acho que assim, aí ela falou, mas como que vocês elegeram uma pessoa que representa o país? Se ele representa o país, ele representa vocês? Aí a mim não. Então foi nessa hora que a gente... ela quase me abraçou, assim. Eu falei, justamente por isso que eu tô aqui, né? Eu e o Rodolfo, meu companheiro, a gente decidiu vir para Portugal no dia que o Bolsonaro ganhou. Foi quando eu cheguei, assim, de viagem, que eu tinha ido votar e vi que ele tinha ganho. Eu lembro de eu abrir a porta de casa chorando, olhei para ele e falei, vamos embora daqui. Com o privilégio, óbvio, de ter uma cidadania italiana e com a desculpa para poder casar logo. Então, a gente veio embora, assim. Ser brasileiro no estrangeiro, então, tem essa questão. Quando as pessoas percebem que você é contra o Bolsonaro, na verdade, elas têm quase que uma dó, quase que assim, com pena de você, assim, sabe? É uma sensação bem estranha. Eu não sei como que seria ser brasileiro aqui no momento que o Brasil, por exemplo, já passou outros momentos de alegria, né? Lembro de uma coisa só que eu acho que é legal falar. Primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, que eu cheguei em São Francisco em 2016, estava no aeroporto, chegou um cara para pedir fogo e tal, alguma coisa. Vocês são brasileiros? E a gente, nós somos. Eu tava lá no dia que o Lula da Silva ganhou. Eu lembro a festa, vocês lá e tal, não sei o que, no Rio de Janeiro, uma festa, vocês são muito animados. Eu falei, então já não é mais. A gente foi caminhando para virar uma espécie de pária social no mundo, né? Que coisa. E para você, Alex, como é que é isso? Bom, eu vivo já há mais ou menos 10 anos aqui na Alemanha e peguei um período onde ser brasileiro significava ser sinônimo de alegria, onde você, de alguma forma, representava um povo festeiro, esses estereótipos, né? Mas você era sempre recebido com um sorriso. E desde as últimas eleições, eu acho que já no período de campanha eleitoral, eu fui percebendo que houve uma mudança muito grande do comportamento, de como nós somos enxergados. Sinto às vezes que existe ainda uma falta de entendimento. Como é que vocês estão escolhendo isso? Como é que vocês optaram por isso? De onde surge tanta ignorância? No ano passado eu fiz curadoria para a cidade de uma janela. Foi a primeira vez no festival que acontece há 15 anos de cinema aqui. Resolveram fazer uma janela brasileira e me convidaram para a curadoria. E o organizador do festival me chamou para uma reunião, entendendo porque em 15 anos de festival, a comunidade brasileira reclamando porque iríamos exibir um filme, né, do Marighella. Por que esse filme ele mancha a imagem do Brasil? Vocês estão louvando uma figura que ela não é heróica. Somos vistos hoje de uma forma enviesada, como muitos brasileiros, como muitos estrangeiros que aqui estão também, trabalham para que essa imagem seja propagada, né? Isso é muito, muito ruim, é muito delicado, como muita gente que também apoia e que se identifica com a ação da conservadora brasileira, pelo menos aqui na Alemanha, tem encontrado palanques e não tem vergonha de vociferar os piores pensamentos e dizer claramente que apoia a ação da conservadora brasileira, pelo menos aqui na Alemanha, né? Isso nos leva à próxima questão que eu queria falar com vocês. Vocês estão colocando muito claramente como é que essa representação... E aí, assim, eu queria saber como é que essa percepção afeta vocês pessoalmente. Como é que estar no estrangeiro, sendo brasileiro, que antes era essa representação da alegria, da abertura, da festividade, agora para essa coisa meio de pária social internacional. Como é que vocês se sentem em relação a isso? Eu percebo que as pessoas não confiam tanto na gente, assim. Acho que isso também vem de um histórico
do jeitinho brasileiro, que já deram vários golpes aqui, principalmente em Portugal, de histórias mesmo, sabe? Acho que isso também é algo que, por exemplo, pra gente alugar uma casa, um apartamento, um lugar aqui, você tem que provar muito mais do que, sabe, imagino, do que o inglês, por exemplo, do que qualquer outra pessoa de outro país, entendeu? Você tem que provar muito mais, você tem que você tem que provar que você é honesto, sabe? Isso aí é algo que eu acho que, assim, nem vai tanto ao encontro necessariamente, somente desse momento, eu acho que é algo cultural mesmo, disso, assim, sempre querer dar um jeito, sempre querer ser melhor que o outro, passar a perna ali, achar que ninguém vai saber. E, assim, de uma certa maneira, foi esse jeitinho que levou o Bolsonaro a estar onde ele está, né? Então, assim, isso piora essa primeira impressão. Eu percebo muito isso, assim. Agora, uma outra coisa, assim, que é importante falar também, que também eu acho que não necessariamente tem a ver com esse caso político e tal, mas, assim, existe uma xenofobia muito grande aqui. E nós, a gente tem uma agilidade, pelo menos aqui em Portugal, assim, né, a gente tem uma agilidade, uma coisa do tipo, a gente sempre teve que se virar para fazer a coisa acontecer, e a gente tem essa força muito grande, quase que uma força de Shiva mesmo, né, a gente tem muito isso, e isso assusta muito. Eu percebo que aqui em Portugal, por exemplo, assusta, porque pegando mesmo a parte da música, eu conversando aqui, tive várias reuniões com diferentes artistas, pessoas daqui do meio e tal, a gente no Brasil, geralmente o cara, por exemplo, de uma banda, ele é o booking, ele é o guitarrista, ele faz tudo, só que aqui não, aqui é tudo muito divididinho, aqui é tudo muito certinho, e só que ao mesmo tempo, parece que o fato desse, né, esse nosso jeitão, acaba que a gente expande muito mais os nossos caminhos, e isso eu percebo também que, de uma certa maneira, cria até uma forma assim, não, você é bom demais, sai daqui, sabe? Também tem um pouco isso, eu sinto, sabe? Então, é difícil, não é fácil, já vi casos de xenofobia com brasileiros próximos, mas aí pelo fato, por exemplo, do meu companheiro ser uma pessoa mais conhecida no Brasil, aí com ele não, entendeu? Tem umas coisas assim também, muito, a gente tem essa mania de pensar que aqui é tudo muito perfeito, né? Não. E para você, Alex, como é que essa mudança na representação, né, do Brasil, mais toda essa carga que a gente carrega, né, de ser o país do jeitinho, como é que isso afeta pessoalmente você? Bom, eu sou um cara preto, minha mãe é doméstica, meu pai vigia, chego na Alemanha para fazer um intercâmbio, para estudar. Eu sempre costumo dizer que eu não estava na praia de Copacabana e alguém me trouxe para cá. Isso não aconteceu na minha vida. Eu vim e ralei muito para poder me estabelecer aqui. Não falava inglês. Cheguei no meu segundo dia, vi um mapa do meu lado, 50 euros e a chave. Ou seja, a chave para você entrar e sair, um dinheiro para comer e o mapa da cidade. Se vire. E de alguma forma, eu não me sinto hoje afetado diferentemente do que eu já me sentia antes. Existe, de uma certa forma, um olhar enviesado, uma certa dureza, mas que eu sempre vivi isso. Eu não sou o cara do futebol, eu não sou o cara da capoeira, eu não sou o cara que transita de uma forma musical, da forma que as pessoas geralmente esperam que eu vá representar o Brasil. Eu trabalho com cinema, eu trabalho com teatro. Então isso coloca esse brasileiro, que sou eu, em outro lugar, né? As minhas referências na Baixada Fluminense, que fica bem distante da Copacabana, que até 2016, segundo a ONU, tinha a cidade mais violenta do mundo, é de lá que eu venho. E aqui na Alemanha também, eu percebo que para eu acessar algumas coisas eu consigo, mas eu preciso também me impor muito mais. Eu consegui alguns editais aqui para trabalhar com teatro, mas eu estou há 6 anos batalhando no edital para trabalhar com cinema. Fiz 5 filmes independentes e consegui meu primeiro edital aprovar agora, esse ano. Então esse caminho de inserção, né, para mim não muda. O que muda para mim é a minha alma que adoece, tendo que lidar com pessoas próximas que, de uma certa forma, se identificam com essa rudeza, com essa seca sentimental e cultural, pessoas que se identificam, se seduzem por isso, e lidar também com comentários de pessoas que dizem: mas o povo brasileiro é um povo que não é tão festeiro, tão feliz.
E eu sempre digo, eu sou um cara que batalho muito pelas minhas coisas e, como eu disse, é muito difícil quando eu paro às vezes e fico pensando no filho da doméstica com vigia que consegue atravessar o mundo, entrar numa escola de cinema e se tornar produtor num país que não tem referência, ligação nenhuma com o Brasil, né? O idioma é completamente diferente, eu não pareço um alemão, eu falo com sotaque. Então as minhas coisas precisam estar sempre descobrindo qual caminho eu vou inventar. Essas estradas eu continuo abrindo com facão, antes e depois do que a gente tem vivido agora. Perfeito, Alex. Gente, vocês trouxeram, né, até aqui algumas observações que eu acho que são muito interessantes, né, de coisas que mudaram e que não mudaram nesse processo, principalmente o Alex, que já tem uma vida de mais tempo no exterior, morando num país de uma cultura muito distinta da nossa, como é a Alemanha, e a Thaís, a partir de uma perspectiva de uma cultura mais próxima da nossa, por conta da história que é Portugal. Mas é interessante na fala do Alex que, de alguma forma, a precariedade e esse não lugar, esse lugar da dureza que, num território como o brasileiro, também é dado para uma pessoa que é negra, que trabalha com arte, traz. Dentro disso, eu coloco isso para vocês para que a próxima pergunta também faça sentido a partir dessa perspectiva, que é essa visão idealizada que se tem no Brasil do que é morar no exterior, principalmente quando a gente fala de Europa e Estados Unidos, né? Quando você migra para um território como esse, entre muitas aspas, a sensação que a gente tem aqui nesse imaginário é que migra-se para uma civilização. Então, como foi para vocês passar por esse processo e de que maneira essa experiência alterou a percepção da vida de vocês em sociedade? Eu percebo, por exemplo, que eu vim para cá, na verdade, não imaginando que aqui realmente fosse ser, não tinha muito essa ideia de que aqui seria um lugar tão mais civilizado, não. O que eu vim para cá foi, primeiro, para realmente fugir do Bolsonaro, e a segunda coisa foi de tentar ajudar mesmo nesse trabalho do processo da música, né, porque eu faço o meu foco de estar aqui hoje fazer a ponte da música brasileira na Europa e a música europeia no Brasil. Então eu faço assessoria com artistas europeus para o Brasil e do Brasil para cá, enfim, crio muito essas pontes. Vim para cá com muito esse intuito. Quando cheguei, percebi que nós estamos à frente em 1000 questões. A gente, na verdade, tem um processo de civilização até um pouco mais avançado em questões mesmo, em digamos assim, em assuntos que aqui não estão nem perto de começarem a falar. Pelo contrário, eles ainda têm muitas travas para falar da pauta cigana, por exemplo, que é o grande problema deles aqui, sabe? Os ciganos, eles ainda são extremamente invisibilizados. No Brasil, por exemplo, as minorias, digamos, né, os indígenas, os pretos, eles já estão num nível de discussão e de entrada dentro da sociedade, de abertura, muito em função de uma luta muito intensa, mas aqui não tem nem espaço para essa luta acontecer pegando os ciganos, por exemplo, sabe? Eles ainda têm essa ideia de que a civilização é branca, sabe? Que a civilização europeia, ela é essa civilização quase que dentro de uma estética, de um padrão de vida que está completamente atrasado, sabe? Completamente fora do pensamento da diversidade. Pelo contrário, entendeu? Agora aqui, na SIC Notícias, que é o maior canal de TV que tem aqui, agora que eles colocaram um apresentador preto para fazer o principal jornal, e foi um bafafá, sabe? Umas coisas assim que você fala, meu Deus, está muito atrasado. Então, assim, civilização é um conceito assim muito difícil de ser aplicado aqui dentro do que pode ser chamado civilização, sabe? Você pensar assim, os recursos, a qualidade de vida, por exemplo, você consegue aqui ter uma qualidade de vida, às vezes, eu vivo hoje aqui com um custo de vida menor do que o custo de vida que eu tinha em São Paulo. Então, assim, às vezes você consegue ter acesso
acesso a coisas que é mais difícil ter acesso no Brasil, até porque também, pegando Portugal, tem uma desigualdade social muito pequena perto do Brasil, assim. Então, assim, um salário mínimo aqui de um juiz e de um gari, ele não tem uma diferença tão grande. O salário mínimo aqui é 600 e poucos euros e um juiz de início de carreira não ganha nem 2.000 euros. Então, assim, você consegue ter um certo equilíbrio dentro da sociedade dentro disso, mas ainda assim, assuntos de preconceito, de xenofobia, de machismo, esses assuntos, eles ainda não têm essa nossa vanguarda como a gente está levando, sabe? Então, assim, civilização aqui, acho que tá, pelo que eu entendo de civilização, que para mim civilização é viver em sociedade de uma forma harmoniosa dentro das diversidades e tal. Aqui está bem longe de chegar a isso. Ontem mesmo a gente teve um caso super sério na França que decapitaram um professor, não sei se vocês viram isso, que apresentou uma tirinha extremamente racista, preconceituosa de um muçulmano, assim, de 4, uma coisa ridícula, não dá nem para descrever. O professor mostrou isso na escola e depois foi decapitado por um muçulmano francês. Então, assim, aí você fala assim, pô, mas peraí, quem é que tá errado? Pô, mas que civilização é essa, entendeu? Que é isso? Como é que você pode apresentar uma imagem dessa na escola e achar que tá tudo bem? Sabe? Você tá desrespeitando a crença do outro. Então aqui ainda falta muito o entendimento da diversidade como algo realmente a diversidade é algo que existe, né? É algo assim, não tem como você falar a diversidade, uma hora ela vai existir. Não, ela já existe. A questão, o entendimento dela como protagonismo, ela não acontece. Então, assim, eu percebo muito ainda esse nariz em pé de primeiro mundo, sabe? Ainda agindo de uma maneira muito esquisita aqui, sabe? É muito estranha, assim. Não percebo essa civilização como a gente imaginava. Eu estando aqui hoje, eu me entendo muito mais como latino-americana, por exemplo, do que quando eu estava no Brasil. E eu me sinto muito mais feliz por ser latino-americana do que ser europeia, apesar de ter a cidadania. Para mim, eu nem falo italiano, nem quero saber de falar, entendeu? Então é outra parada, assim. Eu acho que a gente está num nível de civilização, assim, de entendimento de sociedade bem mais avançado que aqui. Eu acho interessante o que você está colocando, Thaís, e muito necessário, porque esse conceito de civilização que a gente lida com ele e enche a boca para falar dele o tempo todo, ele é um conceito europeu, né? Uhum. Então, e você está falando disso a partir da Europa, né? Então a gente fica aqui idealizando que a civilização é uma coisa externa a nós, né? Tá lá no primeiro mundo. Mas veja, você ressalta como a gente já avançou como sociedade em certos debates, né? E é uma coisa que a gente tem batido muito aqui nos Desafinados, né? Como é que a gente se recusa a olhar para a nossa própria história, para os nossos próprios saberes, para a nossa própria sofisticação, né? Como sociedade, né? O que a gente tem de sabedoria indígena, afro-brasileira, né, para entender as nossas questões, e a gente fica projetando esse ideal de civilidade numa coisa que está fora da gente, né? Eu achei muito interessante a sua colocação. E assim, só um ponto até indo ao encontro disso, assim, eu acho que o nosso grande problema, talvez, quando a gente pensa em civilização no Brasil, é a falta da memória. Que aqui é um ponto que eles têm bastante, assim, por mais que a falta da memória, que eu digo assim, historicamente mesmo falando, dos fatos históricos, aqui você vai andar na rua, ali do lado de casa onde eu morava em Lisboa, tinha lá o nome de uma rua, aí tinha o nome da pessoa escrito embaixo, militante antifascista, então assim, aí de repente você anda, aqui aconteceu o golpe, que não sei o quê, no Brasil... Você anda ali, o DOPS, você só vê... As pessoas nem sabem onde era o DOPS ali em São Paulo, sabe? As pessoas nem sabem que ali tinha... Então, assim, a história do Brasil, ela é apagada. E aqui não, aqui você anda na rua, você sabe o que aconteceu. Então, talvez esse conceito de civilização aqui, ele caminhe mais dentro de uma perspectiva de cronologia, de uma forma um pouco mais coerente do que no Brasil. Porque é isso, né? A gente até duvida que a ditadura aconteceu, né? Então é surreal, assim. E é muito interessante, complementando aí essa fala da Márcia, como a gente pode se enxergar
como latino-americanos, a partir de uma perspectiva de um povo que pode levar outras tecnologias, né, que contribuam para essa tecnologia que a gente tem hoje. Assim, o eurocentrismo traz problemas, talvez não só para a gente, para todos, né? E você, Alex, como é que você enxerga essa questão? Eu sempre fico muito com a orelha em pé, principalmente antes de vir para cá e pós-Alemanha, porque, por exemplo, para mim, né, dentro da realidade que eu venho, meu pai sempre me obrigou a raspar o cabelo. Corta esse cabelo, né? Quando criança, passa a máquina 0, passa a máquina 1, passa a máquina 5. Quando jovem, não vai ficar de cabelo grande não, tem que cortar esse cabelo, tem que ter boa aparência. Vai procurar um emprego, tem que ter o cabelo boa aparência, sempre escondendo de alguma forma. Para que essa roupa tão colorida? Não, bota um jeans, bota uma roupa. Sempre se adequando a algumas coisas, né? Alguns códigos, padrões, mas que padrões eram esses, né? Que padrões são esses onde, de alguma forma, eu era, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, abafado. Então, quando chego aqui na Alemanha, eu deixo meu cabelo ficar black power, eu vou descobrir as minhas próprias questões individuais, eu vou trabalhar a questão sexualidade, que no Brasil também é um problema dentro do contexto que eu venho. Você sendo uma pessoa periférica, você sendo gay dentro de um contexto de violência, de criminalidade brutal, de falta de educação, de falta de aporte cultural, de falta de estrutura familiar. Aí você vai trabalhar também com arte, você quer ser artista dentro de um contexto que te nega, né? Quais são as referências que eu tenho no Brasil enquanto garoto como artista? Era ver na televisão, uma vez ou outra, uma Chica Xavier, uma Zezé Mota, trabalhando como escravas nas novelas, como pessoas escravizadas, o Milton Gonçalves. A escrava era a empregada doméstica do quartinho. Exato. E como isso nunca foi algo que me abastecesse, que me alimentasse meu imaginário, eu fui correr atrás de quem era Mercedes Batista, Solano Trindade, Abdias Nascimento. Eu queria trabalhar essa questão do protagonismo. E quando eu chego na Alemanha, eu vou vendo que, de alguma forma, o que era minha individualidade, para eles era algo exótico, era bonito. E é claro que, num primeiro momento, tudo que era negado para mim, né, era: corta esse cabelo, por que essa roupa, esse seu jeito, esse seu trejeito. Isso aqui, de alguma forma, era minha individualidade sendo potencializada e admirada. Entra outra questão: eu quero alimentar esse imaginário, eu quero estar dentro de um contexto fetichista, eu quero ser o corpo latino, preto, que deixa de ser violento no Brasil para ser sexualizado e exotificado na Europa. Então tem todos esses contextos que até hoje, de uma forma muito precisa e planejada, estão no meu trabalho. Todos os trabalhos que eu faço, eu lido aqui com a questão do estrangeirismo, a questão racial e questão de gênero, porque são as minhas questões. E isso eu posso falar aqui de causa própria. É um corpo preto, estrangeiro, que se locomove em questões de gênero também, e que trabalha aqui com crianças, jovens e adultos na questão do pertencimento. Eu dou aula para crianças, eu dou aula para jovens, na sua maioria de famílias binacionais, e vou percebendo essa falta de se sentir pertencente ao seu espaço, à sua comunidade, coisa que comigo já acontecia no Brasil também. Aqui eu transito com muito mais facilidade do que no meu país, mas eu também sei as armadilhas que eu posso cair aqui muito facilmente. Então eu não me seduzo pelo canto da sereia. Não me seduzi no Brasil e aqui também não me seduzo. Eu sempre costumo dizer, eu não quero deixar de ser o corpo perigoso no Brasil para ser o corpo exotificado aqui. Achar esse meio termo é é o meu grande desafio, né?
E dentro dessas jornadas pessoais de vocês dois, né, como para mim soa como uma coisa, como algo muito importante e definidor mesmo, né, de como vocês atuam nesses territórios que não são os territórios nativos, né, de vocês, não é o país natal de vocês, saber o que vocês foram fazer, né? Ou a partir disso encontrar, instituir a sua própria identidade a partir desse território, né? Eu fico pensando muito assim, até ouvindo o Alex falar, né, que é muito mais tempo morando fora. Assim, eu não tenho nem 2 anos que eu vim para cá ainda, então eu ainda aqui eu tenho uma experiência muito próxima com o Brasil, até por uma questão de trabalho mesmo, né, que a maioria dos meus clientes assim são todos do Brasil e tal. Eu vejo que tem uma dificuldade imensa, por exemplo, dos artistas portugueses trabalharem comigo aqui. Imensa. É engraçado isso. Então acaba que a minha percepção fica muito próxima do Brasil mesmo, assim, em todos os sentidos, né? Mas ao mesmo tempo é muito doido você pensar que você está num outro lugar que você é posto em prova o tempo inteiro, né? Essa coisa mesmo que o Alex estava falando, do tipo assim, dele se sentir essa pessoa um pouco mais livre na Alemanha. É engraçado, aqui eu tenho, por ser mulher, por exemplo, né, que aqui é extremamente machista, extremamente. É uma coisa assim, os portugueses, eles não falam com a mulher. Tipo, eu aqui em casa, eu sou a pessoa que cuida muito mais da grana, dessa parte mesmo e tal, mas aí o cara da imobiliária, ele fala com o Rodolfo, sabe? Aí peraí, entendeu? Aí a conta de luz ele vai botar em nome do Rodolfo, mas peraí, não é assim, entendeu? Então, eu acho que a gente vive momentos, né? Eu tô num momento diferente do Alex aqui, para uma percepção até bem mais recente mesmo de mudança e tal, mas ao mesmo tempo eu me percebo aqui mais presa também, no sentido do tipo assim, eu não sei se eu vou conseguir entrar tanto no mercado de trabalho daqui, sabe? Isso é uma coisa que às vezes me dá um pouco de aflição, assim. Eu passei no edital agora, um tempo atrás, agora em Lisboa, para a gente fazer um evento que a gente está fazendo, que são shows que agora praticamente vão ter que ser todos sem nenhuma plateia. Os shows estavam acontecendo com 4 pessoas de plateia só. Estava acontecendo porque nós criamos 10 pocket shows em lugares inusitados, secretos, que a gente não divulga para ninguém, e aí só divulga no momento que as pessoas são selecionadas para aquele determinado concerto. Então assim, passei nisso, percebi uma entrada na imprensa, uma resposta, mas ao mesmo tempo também eu percebo muito aquela coisa assim, além de ser mulher, eu sou brasileira, sabe? A mulher brasileira que ela é muito sexualizada também, sabe? Eu vejo assim, talvez o fato de eu ser casada, e ainda de ser casada com uma pessoa que aqui já é pública também, que, né, já saiu em veículos de imprensa, que tudo, talvez sinto um pouco mais de respeito, mas nem sei se era isso que você estava perguntando, não, desculpa, é que eu fui num fluxo de consciência aqui. Eu acho incrível você falar isso, porque a gente tem essa percepção idealizada, que é a pergunta, né, no começo, que tudo vai ser diferente, sabe assim? Uhum. Vou tomar, sei lá, um banho de loja, vou estar toda vou fazer parte dessa cultura como alguém, né, como um cidadão. E isso porque você é cidadania, né? Mas será que a gente deixa de ser um cidadão de segunda classe nesse ambiente que é eurocentrado? Acho que, e isso porque vocês dois, ambos, né, têm uma profissão, aplicam em editais, são pessoas que foram com um mínimo estofo, sabe? Para esse. Não estou dizendo que é uma... E a segunda pergunta vem um pouco dessa percepção. Não estou dizendo que é uma experiência ruim como um todo, mas não é essa experiência idealizada, né? De jeito nenhum, assim, não é fácil. Tem muita gente entrando em contato comigo, desesperados querendo vir para cá, muita gente. Todo mundo sabe que aqui em Portugal, por exemplo, para você viver na Europa é o país mais barato. E é mesmo, igual eu falei, eu vivo aqui hoje com menos do que eu vivia morando em São Paulo. E super
super bem. E assim, o mercado aqui, 30 euros que você gasta no mercado, no Brasil era equivalente aos R$ 400 que tinha que gastar no mercado. É surreal, assim, o que você tem acesso aqui, realmente. Mas, ao mesmo tempo, eu só sobrevivo aqui porque eu ainda estou em conexão com o Brasil. Se fosse para eu cortar minhas asas e só focar aqui, eu não vejo nenhuma entrada aqui. Pelo contrário, eles sempre desconfiam, sabe? Tem uma desconfiança no ar. Então, essa sensação também é uma sensação de, será que não vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas aí eu, por exemplo, estou num caso até um pouco muito particular mesmo, de agora pela primeira vez realmente assumir esse meu lado empresariando alguém, né, que é o Kunumi MC, que é esse rapper indígena que eu sou, assim, eu não sei nem explicar a minha relação com ele, que é uma relação tão profunda, assim, verdadeira. A gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente coloquei ele na capa do Diário de Notícias aqui, sabe? O indígena na capa do Diário de Notícias, que era um jornal onde Fernando Pessoa escrevia, sabe? Umas coisas, assim, absurdas, assim. E o indígena no jornal português. Então, eu percebo que talvez o meu lado de ter vindo para cá foi até um pouco espiritual, um pouco não, totalmente espiritual, para eu realmente chegar perto do que é ser não brasileiro, né? Porque o Kunumi não é brasileiro, mas assim, é essa sensação, né, de estar perto do que é o nosso território, né, do que é as raízes, assim, nesse sentido. Então, hoje eu percebo muito mais uma ação política e estratégica eu estar aqui, não percebo mais uma ação de que eu vou entrar no mercado português, não sei o quê, não espero isso mais. Pelo contrário, agora eu estou aqui justamente para quando essa pandemia passar, trazer o Kunumi para cá, invadir essa Europa inteira, colocar ele para tocar em todos os lugares, nesse lugar aqui, e mostrar que o Brasil é muito além do Bolsonaro, assim, esse é o meu propósito hoje, assim. Thaís, uma coisa que me chamou a atenção na tua fala e também na tua, Alex, de novo, essa questão da civilização, né, essa tensão que parece que não cessa, né, de metrópole e colônia, né, quer dizer, a sexualização dos nossos corpos enquanto brasileiros, né, o Alex falando dessa tensão, né, de aqui no Brasil o corpo negro ser esse corpo perigoso e o risco de se tornar um corpo exotizado no estrangeiro, e você falando da questão de ser mulher, né, e que ser mulher num país machista como Portugal tem lá suas questões. Ao mesmo tempo, é muito interessante ouvir vocês falando de como vocês se apropriaram de questões de identidade mesmo vivendo no estrangeiro, né, Thaís? Você nessa sua compreensão de ser uma mulher brasileira, latino-americana e de estar trabalhando com cultura brasileira a partir do estrangeiro, e o Alex de poder ter essa percepção de si, do entorno, da construção de um corpo político que também não cede a esses apelos, né, e que consegue lidar com essas questões do não pertencimento. É muito bonita essa tensão que vocês trazem para a gente ver que a coisa é muito mais multifacetada e complexa do que a gente pensa, né, de achar que essa coisa, muitas vezes que no Brasil a gente acredita que ser cidadão é poder consumir, né, então eu vou para o estrangeiro, eu vou ter dinheiro, eu vou ter acesso às coisas e tá tudo bem, e as questões vão muito mais longe do que isso, né. Eu fico sempre pensando de que nessa questão, eu sempre me questiono qual é meu papel aqui, como é que eu me coloco dentro dessa sociedade sem perder as minhas referências e a minha identidade. Agora, por exemplo, eu tive uma experiência de tensão cultural, e não só cultural, mas também de ser um estrangeiro dirigindo um filme aqui na Alemanha, liderando uma equipe de quase 50 pessoas, e o filme que eu estou fazendo aqui é o primeiro filme na Alemanha com um casal homoafetivo afro, um afro-brasileiro e um afro-alemão. E durante o processo do set de filmagem, parte da minha equipe veio dizer que não precisava ter beijo nem cena de sexo no filme. Isso tornou-se uma questão muito grande, não durante os ensaios, leitura de roteiro, mas durante a filmagem. E eu comprei isso, eu falei, não, é importante ter. E eu fui percebendo que pessoas que não têm problemas, sei que não são homofóbicas, sei que não são racistas, mas eu precisei parar no momento e colocar ordem, como a gente diz no Brasil, colocar ordem na casa. Por que não pode haver beijo? Porque
que não pode haver toque? A gente assistir 2 corpos pretos tombados no chão, a gente vê todos os dias. Por que a gente não pode ver 2 corpos pretos não se matando, mas se amando? Qual é o problema? Onde está o problema? E aí eu fui percebendo que mesmo essas pessoas aqui que estudam cinema, que lidam com a questão da arte, com a questão do libertador, pessoas que são políticas, são empoderadas, por não ter um imaginário que nos coloque, né, em outras esferas, tem dificuldade. E aí é que eu me imponho, é aí que eu me encontro, que eu me coloco como esse artista e como indivíduo na criação de um imaginário inexistente, onde nós possamos ser vistos não só por uma perspectiva do outro, mas pela nossa perspectiva. Fazer um filme aqui, falado em alemão, com patrocínio da Alemanha, onde o protagonismo é afro-homoafetivo, isso para mim é muito revolucionário, isso para mim é uma ousadia muito grande, e que eu sei que às vezes eu preciso de uma forma tripla quase, me colocar muito para que as coisas aconteçam, porque o cameraman tem dificuldade de ouvir o meu comando, o diretor de produção, os atores. Eu trabalhei com um ator aqui mais ou menos, assim, conhecido aqui, que durante todo o processo de filmagem ele me perguntava, isso vai dar certo? Isso vai dar certo? E teve uma fala no texto que ele falou, por que eu tenho que dizer que sou biólogo? As pessoas não dizem, vamos cortar isso. Eu falei, não, é importante. Você é um negro alemão. Você está sempre fazendo personagens onde você interpreta estrangeiros, personagens como destinado a negros no Brasil, é o traficante, é aquele que não se integrou. Quando ele diz que ele é biólogo, isso te coloca em outro patamar, te coloca inserido de uma outra forma dentro da sociedade, a criação de imaginário inexistente. Aí ele diz para mim, você tem razão, agora eu entendi o porquê dessa fala, mas é o tempo todo eu tendo que explicar o porquê, né? É o tempo todo eu tendo que convencer as pessoas de que eu sei o que estou fazendo. E isso às vezes cansa. E eu percebo que isso é por uma questão mesmo de não confiar, não deduzir que um brasileiro pode estar comandando uma equipe de cinema na Alemanha. E aí eu digo mais, né? Um brasileiro que foge dos padrões esperados. Eu não estudei numa puta escola de cinema na Alemanha, eu estudei teatro no Brasil, estudei teatro no Brasil e vim para cá fazer um intercâmbio e fui me especializando aqui. Mas mesmo assim, o que vai sobrando para mim, como um artista estrangeiro, eu quero coisas diferentes. Eu fiz 5 curtas independentes para ter um patrocínio agora, mas também não quis fazer o que eu poderia ganhar patrocínio porque não me interessa alimentar não alimentar com estereótipos o que uma plateia europeia está esperando. Isso eu não vou fazer. Olha, é muito, não sei se revelador, mas eu acho que é muito ilustrativo mesmo, no sentido de colocar, né, em palavras e sentimentos esse universo, né, do que é ser estrangeiro, e que na real talvez esse lugar do estrangeiro independa do território, né, é um lugar de estabelecer outras narrativas que partem da diversidade de outros pontos de vista, né, e que talvez seja um lugar de transformação que a gente fala tanto e busca tanto, né, e eu agradeço demais vocês aqui, porque é muito importante a gente falar disso, né. Eu tenho consciência absoluta de que eu só tenho trabalhado com arte, tenho tocado projetos porque eu estou aqui. Porque se eu estivesse no Brasil, eu já faria parte das estatísticas de assassinato artístico que existe no país. Porque, com certeza, dentro do sistema excludente que a gente vive, do artista negro brasileiro, eu já estaria trabalhando em uma outra profissão para sobreviver e seria mais uma pessoa que não se sente realizada enquanto indivíduo dentro da sociedade, né? Eu fico muito abismado quando eu vejo pessoas que estudaram comigo, que passaram pela minha vida, pessoas de muito talento, pessoas de muito estofo intelectual, mas que não encontram frente de trabalho dentro do nosso mercado artístico. Mesmo antes da pandemia. É com você, Ivan. Eu acho essa conversa foi muito legal, tá sendo muito legal, né, porque ainda não acabou. E assim, tem algumas coisas que eu acho muito curiosas, né, porque assim, a primeira vez que eu fui pra fora, uma das primeiras pessoas que me impressionou muito foi o Alex, né, foi daí que eu conheci o Alex, né, quando eu fui pra Alemanha.
e a gente tomando uma cerveja em Bona, né, cidade onde nasceu Beethoven, ele contando das experiências, dos projetos, das coisas que ele fazia, e eu falei, nossa, um cara que sai do Brasil, vem fazer todas essas coisas aqui e num espírito de ralação diária, sabe? Tipo, vamos aí. Não é esse bolinho doce que todo mundo acha, né? Que foi pra fora, lá. E ouvindo a Thaís falar dessa triste abdicação, né, de estar nesse Brasil brasileiro aqui que a gente nasceu e aprendeu a gostar e aprendeu a odiar e tantas outras coisas, é muito doido, né, essa experiência de ser brasileiro, né? Quando eu escrevi um pedacinho dessa pauta e pensei na frase ser estrangeiro é um bagulho foda, né? Agora, você ser estrangeiro e brasileiro ao mesmo tempo, aí imagina, né? Aí você pega esse foda, multiplica por 3 e soma mais 500, que é um negócio maluco, porque tem tanta coisa bizarra aqui, mas ao mesmo tempo a gente tem tanta coisa especial e maravilhosa, que a gente vive nessa dicotomia e provavelmente vai viver por mais 5.000 anos isso, tomara que não, né? Mas é uma loucura, né? Esse Brasil que a gente vive, é uma loucura, como é que os estrangeiros veem o Brasil também, né? Viam antigamente por uma coisa da experiência de ver os corpos como apenas corpos, ver jogadores de futebol apenas como jogadores de futebol, ver artistas apenas como artistas, ver mulheres como objetos e tantas coisas. E essa percepção meio esquisita dura até hoje, agora vendo o Brasil como o país que elegeu o Bolsonaro, né? E aí eu me lembro só do Jobim, 2 coisas, né? Primeiro, que o Brasil não é para principiantes. E a segunda coisa é que, bom, viver no exterior é bom, mas é ruim. E viver no Brasil é ruim, mas é bom, né? A pergunta que eu faço para vocês, pensando em tudo isso, esse textão aqui que eu tô falando, não é meio que tá na pauta, mas eu acho que também vale a pena a gente comentar assim. Ser brasileiro tá fora, tem muitas desvantagens, mas tem várias outras coisas que o brasileiro nada de braçada, assim, isso vem pela história, pela precariedade que a gente tem, né, aqui. Quando você chega na terra estrangeira, determinadas coisas que o estrangeiro, que no caso é o local, né, eles não sabem fazer, eles não têm interesse em fazer, eles não têm saco de fazer, ou eles não fazem. Eu queria que vocês contassem experiências que vocês tiveram onde você fala, meu amigo, você tá reclamando aí, eu vim no lugar que, ó, se você souber de onde eu vim, isso aqui não é nada, sabe? Que vocês nadaram de braçada por aí. Thaís? A gente estava assistindo TV aqui agora esses dias e a grande discussão aqui em Portugal com esse aumento de casos assim absurdo que veio, agora a gente está tendo o maior número de casos do que no início da pandemia. E a grande questão deles aqui, a grande discussão deles é sobre um aplicativo que está sendo discutido aqui, que é uma situação bem polêmica, que é um aplicativo que chama Stay Away Covid. Então, o primeiro-ministro está querendo impor uma obrigação que todos tenham esse aplicativo no seu telefone, que é uma forma de controlar a pandemia. Então, aí a gente estava vendo a discussão se isso é algo realmente bom, se isso é algo ruim. Aí a gente está comentando aqui, eu e o Rodolfo assistindo, a gente falando, nossa, gente, olha as discussões que eles estão tendo, peraí, olha o Brasil, sabe onde que a gente está? Então, assim, se isso é o problema para vocês, olha só o que entendeu? Sem tirar o mérito, sem falar da questão da polêmica, do aplicativo, da obrigatoriedade, sem falar disso, porque isso é uma questão parlamentar, constitucional, que eles ainda vão definir aqui. Mas, assim, o nível de discussão deles, o nível de preocupação deles é muito distante do nível de preocupação que a gente tem no Brasil, né? É outra história, assim. Então, realmente são questões que você olha e fala assim, nossa, mas é isso que vocês estão falando? É esse o grande problema de vocês? Rola uma... Vocês não têm mais nada para se preocupar? Não tem coisas mais sérias para falar? Não tenho. Principalmente aqui em Portugal, que é um país extremamente pequeno, né? Que é o tamanho do estado de Pernambuco, quase, né? Comparando a dimensão territorial, né? Então, assim,
As questões que eles trazem aqui são questões, assim, realmente que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, sabe? Vai lá para o Brasil para você aprender realmente como é que é. Essa questão do estrangeiro, até, falando um pouco, assim, eu que sou, na verdade, sou de Minas Gerais, de uma cidade de 20 mil habitantes, que chama Carmo do Rio Claro. Tive que sair de lá, tive que ir para Belo Horizonte, tive que ir para São Paulo, meio que sempre tentando ter que provar a menina do interior ali, né? E agora aqui também, a menina do Brasil, aquela coisa, né, da mulher brasileira, do objeto sexual e tal. E você tem que estar sempre provando, né? Acho que, assim, é uma sensação bem estranha mesmo. Viver aqui é bom pelo seguinte, assim, que eu acho que eu posso pontuar, até pegando um pouco dessa fala que o Ivan falou do Tom Jobim, que é assim, a questão, por exemplo, se você vai no hospital aqui, todo mundo tem acesso. Pra você ir no hospital público aqui, que é o que todo mundo usa, que não tem essa coisa de ter plano de saúde, até tem, assim, mas não tem essa coisa, assim, tão forte quanto no Brasil. Todo mundo, eu vejo, assim, pessoas que, no Brasil, por exemplo, pessoas que têm dinheiro, que moram aqui, os filhos todos estudam no colégio público. E todo mundo estuda no colégio público aqui. É uma coisa natural. Então, assim, você vai você precisa de alguma coisa no médico e tal, no hospital, tudo é pago, mas é pago assim, um exame é 2 euros, uma consulta é 4 euros. Então, assim, você tem o viver aqui é bom nesse sentido, assim, que você percebe um maior acesso nesse ponto, assim, independente da tua situação financeira, assim, digamos, né? Então, isso é muito bom. Então, e até também pela questão do governo daqui, que é um governo socialista, tem muito essa força do socialismo mesmo aqui, assim, e das causas, das pautas sociais mesmo. Então, você percebe isso. E uma outra coisa que eu acho bom de estar aqui é pelo fato de ser pequenininho mesmo, que me lembra lá da minha cidade pequena, que eu gosto desse sossego. Então, isso é algo que realmente me faz feliz de estar aqui. Mas eu vendo agora essa correria eleitoreira do Brasil, né, que está acontecendo, eu estava até comentando com o Rodolfo, será que se o Boulos ganhar em São Paulo, a Manuela ganhar em Porto Alegre, enfim, a Áurea Carolina, que é maravilhosa, ganhar em Belo Horizonte, será que a gente volta para o Brasil? Será que o Brasil vai voltar a ser assim? Você fica ao mesmo tempo também numa esperança de que as coisas possam melhorar para meio que você poder voltar para casa também. Eu sinto um pouco isso, assim, eu não acho que eu vou morar o resto da minha vida aqui, não. Eu acho que eu vou passar ainda por muitos lugares, que eu tenho essa alma mesmo de nunca parar direito num lugar só, eu tenho essa alma de exploração. Mas é isso, assim, esse ponto não é fácil. Não é fácil, mas também não é tão difícil. É bom, mas é ruim. É bem esse ponto mesmo. Pois é, Thaís, quando a Thaís for pra Lua, ela vai ser a terráquea na Lua também, né? Do jeito que ela falou aí, meu amigo, cara, o universo o universo é pequeno pra ela. Ah, mas é bom ser assim, eu gosto. Não é? A famosa desbravadora. Agora, e pra você, Alex, né? Você vem num lugar chamado Brasil, que inventou desde o avião até o elevador de serviço, né? Mas assim, qual foi a situação, meu amigo, que você passou aí que você falou, velho, eu vim do Brasil, isso aqui não é nada, cara. E, presta atenção. É isso aí. Bom, uma situação assim, de cara, eu não me recordo agora, mas para mim o que fica sempre marcado é que pelos artistas que eu conheço alemães, eles estarem sempre acostumados a desenvolverem projetos com um estofo financeiro, né, bacana, e ser tudo muito bem planejado. Eu sempre indo pelo lado ao contrário, né? Tipo, eu tô sempre acreditando que eu posso sim realizar um projeto, mesmo que eu não tenha um orçamento. E as pessoas os meus amigos ficam, como é que você conseguiu fazer isso? Não, eu nunca faria e tal. Mas é porque quando você vem de uma realidade que você precisa se reinventar sempre, você já vem com esse estofo, né? Tipo, não, eu sei fazer. A minha experiência em escola de samba faz com que eu consiga trabalhar o meu próprio cenário, o meu próprio figurino. A minha experiência como escola de circo faz com que eu trabalhe questões de acrobacia, escola de dança trabalha questão de dança, faz com que a gente não seja um artista de uma linhagem só, faz com que a gente tenha diversos diálogos, desde bater a claquete ao vender o ingresso, né?
para o público entrar no cinema. Então tem esse jogo de cintura que eu acho que é bem interessante e que eu fico sempre esperando não perder, né? Sempre, quando eu vejo que eu estou entrando muito numa linha muito racional, muito que eu preciso disso para poder fazer aquilo, eu falo, opa, para aí, volta, lembra de onde você veio, lembra da tua história. Foi ótimo agora, durante o processo do filme, contratou uma pessoa para fazer o almoço da galera. E aí, um dia antes, a menina ligou, olha, eu não vou poder, porque eu adoeci, não vou poder ir amanhã. E eu estava em casa, isso era, sei lá, a gente tinha filmado até umas 8 da noite, 10 horas eu cheguei em casa, no outro dia eu tinha que sair de casa super cedo para filmar. Aí tem um mercado que fecha à meia-noite, os mercados, né, próximo à minha casa fecham à meia-noite. Aí eu falei, aí, vocês tinham um restaurante em casa, vocês vendiam quentinha, você tá preocupado, para quem você vai ligar? Vai cancelar amanhã? Não, vai no mercado e faz uma comida. E foi o que eu fiz, fui lá, comprei as coisas, fiz a comida. Quando a produção veio me buscar, eu já estava com o almoço pronto. Então, é esse jogo de cintura. Mas por um momento eu quase me apavorei. Para quem é que eu vou ligar agora para fazer a comida de amanhã? Faz você mesmo, rapaz. Já fez tantas vezes. E rolou tudo bem, entendeu? Então, é isso que eu sempre fico me pegando para não me desesperar, né? Não me desesperar. Teve também um fato super engraçado no filme, porque eu queria botar os personagens de turbante, né? E eu passei para o figurinista que queria os turbantes e tal, e ele comprou o tecido e ficou lá tentando desenvolver e não conseguiu desenvolver os turbantes, não saiu os turbantes. E aí ele super constrangido, eu não consigo fazer esse chapéu. Eu falei, não é chapéu, é turbante. E aí, eu também não tinha experiência, mas eu vi os tutoriais no YouTube, e quando chegou no set, como é que vai fazer o negócio do chapéu? Eu falei, o negócio do turbante, deixa que eu vou fazer. Eu olhei, peguei e saiu dos turbantes maravilhosos, mas essa coisa de ele... Mas por que você não falou que sabia fazer? Eu estou uma semana pesquisando isso. Eu falei, eu não sabia fazer. Eu olhei no YouTube e saiu. Procurei um tutorial e aprendi. Então essa coisa de se apavorar que eu não tenho mais. Assim. Eu estou sempre achando, não, vou não a questão do jeitinho, mas a questão de trabalhar no espontâneo. Quando você cresce no universo que você não tem nada, então isso já me coloca num ponto de partida de que desse nada vai ter que surgir alguma coisa. Então eu não me apavoro nunca. A gente é brasileiro, a gente somos filhos do caos, né? Praticamente vindos de uma tragédia grega, né? Filhos do caos. Só fazer uma observação aqui. Vai com tudo. Ivan, não, que você falou, né? O brasileiro inventou o elevador social. Cara, você acredita que isso não existia aqui em Portugal e que começou pela quantidade de brasileiro que está morando aqui? Agora tem elevador de serviço em alguns prédios. Não existia isso. E isso foram portugueses que me falaram isso, que isso foi algo de implementação de brasileiros que, para comprar apartamento aqui, muitas vezes, impunham que tinha que ter, sabe? Olha que loucura isso. Pois é, isso é uma parte da população brasileira que eu não canso de dizer, já virou um bordão meu, vem de Berna Leblon, né? Moram no Leblon, mas acham que estão em Berna, na Suíça. Um beijo para vocês que estão na Suíça e nos ouvem. Bom, essa conversa foi muito legal, muito reveladora. A gente teve de perrengue até aventuras culinárias. E assim, agradecer vocês dois, que muito legal essa conversa. Tudo que vocês disseram aqui é muito importante para a gente entender que civilização, tecnologia e tantas outras coisas, o índio tinha aqui para dar e vender, porque ainda valorizava a nossa terra, né? E os índios latino-americanos, brasileiros, e nós brasileiros somos latino-americanos, né? Por mais que algumas pessoas achem que não, mas nós somos, tinham muita coisa interessante, bonita, importante, que eurocêntricos, qualquer coisa, perderam a oportunidade de aprender muito com a gente. Mas antes de partir para o final, vamos aqui para os 2 últimos quadros do podcast, que já são tradicionais. O primeiro é o passamento, aquilo que passou pelos últimos 7 dias de nós 3 e dos nossos convidados, que foi importante, sensível, delirante, apavorante, assim, o que passou pela gente que a gente não deixou passar. Bom, Márcia Fraguas, comece dizendo o que passou pelos seus dias aí.
Uai, menina, assim, sendo bem mineira, até em homenagem à minha conterrânea, Thaís, é uma loucura, né? Porque, assim, na semana passada eu estava passada que não tinha mais corrupção no Brasil. Essa semana acham aí uns dinheiros nas nádegas de um político, né, que o presidente afirmava que era tão próximo que era praticamente uma união estável, né? Eu fico passada com essas coisas, não sei no que acreditar, se não tem mais corrupção, mas como é que aparece dinheiro no meio das nádegas de um político. Mas hoje de manhã eu estava lendo um texto do Julian Fuchs, muito interessante, que tem a ver com esse passamento meu, que se chama O Fim do Homem Velho. A fragilidade de Trump é emblema de uma derrocada maior, que fala sobre isso, esses homens que são assombrados pela própria insegurança e que só sabem se afirmar onipotentes, né? Acho que isso tem muito a ver com o universo político aí do Brasil. Pois é. Bom, aquele político que estava com, sei lá, não sei quantos mil dinheiros nas nádegas, ele poderia ter sido mais criativo, poderia ter falado que cagou aquele dinheiro, né? Seria, no mínimo, mais original. Nancy Silva, o que passou pelos seus últimos dias? O meu passamento tem a ver com o que a Márcia está dizendo, mas ele é um meme com as sábias palavras: onde estão os fiscais de cu quando finalmente a gente precisa deles? Fim. Pois é. O Brasil e a sua eterna fase anal, né? Alex Mello, meu amigo, o que passou pelos seus últimos 7 dias? Conta pra gente. O que passou foi as notícias sobre o carnaval no Rio de Janeiro, e eu fiquei me perguntando o que será quando o carnaval chegar. O carnaval, olha, se depender desses 2 últimos anos que os enredos têm sido bem políticos e bem engajados por parte de algumas escolas, vai ser, nossa, na Praça da Apoteose vai ter tropa de choque prendendo geral, porque os caras vão chegar. Pode crer, parece que foi cancelado e aí estão vendo de fazer em maio ou junho, como de São Paulo, ainda não sei ao certo, mas dentro desse panorama de instabilidade, planejar carnaval é ainda surreal, né? Surreal no país do real, né? Olha, Alex, eu vou ser bem egoísta. Eu achei maravilhosa a possibilidade de ter carnaval perto do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 1º de junho. Eu achei um luxo. Você tá vendo só? Eu já acho que eu também sou a favor. Carnaval, depois de São João, logo depois, né? Já faz um combo festivo. Imagina, carnaval, né? Carnaval caipira. Exato. E ainda tem Santo Antônio na parada, para quem tá avulso, né? Já olha, junta tudo. Carnaval da pegação. Porque não existe resistência sem festa. Nunca nos esqueçamos disso. Exatamente. Pois é, e carnaval, e que é festa, mas São João, que é quadrilha, de quadrilha o Brasil entende bem, né, o que é isso. A gente espera que todo mundo possa brincar aí, pelo menos pra dar uma espantada nesse clima horrível, né? Vou só fazer uma piada muito ruim, mas eu preciso fazer, que assim, o bom é que a comissão de frente desse carnaval poderá ser de formação de quadrilha, porque já juntou com São João e já junta com o contexto político, faz tudo uma vez. Muita narriê para pouco alavantu. Pois é, Nancy Silva já pleiteando uma vaguinha de carnavalesca já no Unidos do Venceremos, o Brasil do novo milênio. Ó, já tem o nome de enredo já isso. Agora você, Thaís, que saiu do menina brejeira de Minas Gerais, saiu para conquistar Belo Horizonte, São Paulo, Lisboa, Europa e rumo ao mundo. O que passou pelos seus últimos dias aí? Passou que voltou nessa questão da pandemia mesmo, né, aqui, assim, uma reflexão muito forte novamente, porque, assim, desde o dia 2 de maio, que foi quando o estado de calamidade aqui
passou e as coisas meio que pareciam, entre aspas, que estavam voltando para uma ideia de normalidade, né, que as pessoas tentam buscar e tudo, foi por água abaixo, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, a reflexão que eu tenho feito muito nessa semana é, gente, tem que parar, entendeu? Vamos parar todo mundo, tem realmente que, quem puder ficar dentro de casa fica, quem não puder, que tiver que fazer alguma coisa, que as pessoas que possam ficar dentro de casa olhem para essas pessoas que não possam para poder realmente ajudar, porque agora eu acho que o que a gente precisa é saber mesmo viver em sociedade, é olhar para o vizinho. Aqui a gente tem um casal de vizinhos que são da idade dos meus pais, e assim, a gente já está aqui de prontidão, assim, e detalhe, os dois são portugueses, a senhora chegou aqui e falou, eu lembro que quando ela virou pra gente, eu adoro o brasileiro, aí eu olhei pro Rodolfo e falei, nossa, ainda bem, isso foi aceito, uma sensação um pouco assim, né, então assim, eu acho que o que eu venho pensando muito nessa semana, nesses últimos dias, é quase que uma volta da reflexão do início da pandemia, né, porque essa pandemia, ela demonstra muito que é cuidando de nós, cuidando de nós no sentido assim de não sermos infectados, né, que aí a gente consegue cuidar do mundo também, né, então tem essa reflexão até de uma certa forma de um amor próprio para você estar bem, para você poder cuidar do outro, né, então, e essa coisa assim, não adianta, não vai ter um passe de mágica que a gente vai voltar, né? A gente precisa realmente respirar. O consumo consciente é algo extremamente necessário. Então, assim, fazer composteira em casa tá virando moda, fazer horta em casa tá virando moda, que vire moda mesmo, sabe? Então, assim, a minha reflexão, ela tá muito em volta desse entendimento individual e coletivo ao mesmo tempo, porque não tem como a gente separar um do outro. É muito legal isso que você está falando. A gente conversou no último programa, Thaís, sobre autocuidado com a Calaça Lemos, e ela falou uma coisa que tem tudo a ver com isso que você está dizendo, né? Que o autocuidado tem uma dimensão ética, né? Que é, ao cuidar de mim, eu também cuido do outro, né? Porque o outro é a extensão de mim, e a gente precisa ficar cada vez mais consciente disso. Exatamente. É muito difícil, porque ao mesmo tempo parece que é egoísta, mas ao mesmo tempo é extremamente necessário, porque se eu tô mal, como é que eu vou cuidar da minha vizinha aqui se um dia ela estiver mal? Não tem condição. Então, assim, eu preciso estar bem para cuidar dela, eu preciso não estar infectada para eu não infectar o outro. Então, assim, isso vai desde o uso da máscara e da consciência de como que eu vou agir, né? Porque não adianta nada a gente ficar aqui, vamos fazer tudo voltar, a economia não pode parar. Para que economia é essa, sabe? O que você está comprando? Você está prestando atenção no que você está comprando? O que você está consumindo? Para que você está... Então, assim, será que esse dinheiro que você está usando, será que você não pode mandar um pouquinho, fazer uma doação, sabe? Pensa um pouquinho, ao invés de você comprar, doa. É R$10 você tem para doar? Doa R$10, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito essa percepção de cuidar de si para cuidar do outro, isso é algo que vem passando muito na minha cabeça, muito mesmo. Viver é melhor que comprar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Pois é, então. Eu acho que esse necrocapitalismo, essa necropolítica tá foda, gente. A gente precisa, né, sossegar o rabo em casa, segurar a mão no bolso, cuidar do coleguinha, cuidar da própria vida, né? Aí a gente, quem sabe, tem um mundo melhor, porque tá osso, gente. Bom, e agora partindo pro final mesmo, depois não tem mais volta. O que os nossos convidados e nós aqui vamos indicar para uma semana mais legal aí para todo mundo? Então é a hora das dicas, né? Dicas sociais, culturais, livros, discos, receitas de bolo, dicas de filmes e tudo mais. Escolha aleatória, no escuro, porque ninguém tá se vendo aqui. Nancy Silva, qual é a sua dica para uma semana nutritiva? A minha dica vai ser um podcast chamado Imperfeitas. Imperfeitas Podcast, que são de duas mulheres de Brasília, que vão pensar a partir de diversos temas o que é ser uma mulher 40 a mais, ou caminhando para os 40, né? Que acho que tem a ver com com uma segunda fase da vida de uma mulher, onde ela é menos
colocada no lugar de objeto e, portanto, ela pode não ter nenhum lugar, a não ser que ela realmente faça essa mudança, essa transição. Tá no 11º episódio, eu que sou uma lobinha, estou caminhando para os 40, fiz o 11º episódio que estreia nessa semana, mas tem outras mulheres que são incríveis falando a partir desse lugar. Então, Imperfeitas Podcast com a Micaela e a Consuelo é a minha dica da semana. Muito bem, muito bem. Pra quem tá chegando nessa idade, não perca. E pra quem não tá chegando, não perca também. Thaís Pimenta, você, o que você indica pro povarel que tá te ouvindo aí? Fiquei pensando muito nessa indicação e trazer algo atualizado e tal, mas assim, tem só uma coisa na minha cabeça que eu não consigo sair, que é se quem já leu, que releia, quem não leu, que leia. Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, assim, eu acho que é um retrato do Brasil de uma forma tão, até por eu ser mineira também, a minha identificação é muito imediata, assim, mas o diabo, né, ele tá aí, então a reflexão que Guimarães Rosa traz dentro desse livro, assim, é algo tão... traz muito essa reflexão individual e coletiva, né? É muito bonito você perceber, porque todos nós temos o diabo e o Deus dentro da gente, né? Todos nós temos. Então... é isso, assim, Grande Sertão Veredas. Quem nunca leu, leia, e quem já leu, releia. Pois é, livrão obrigatório. Oi, Ivan, deixa eu só fazer um adendo. Eu tinha uma professora na pós-graduação lá na Letras, na USP, que falava que Grande Sertão Veredas vale uma noite sem sexo, para você ler o livro. Vale! E quando eu fui ler a primeira vez, eu já enfim, é o meu livro, esse e o Grande Sertão, e o outro também que é o meu livro de cabeceira, que é o Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar também, que é outro que eu amo muito, assim, mas o Grande Sertão, uma vez uma colega me deu uma dica, se você conseguir ler até a página 53, você não para. Agora, não me diga porque a página 53, não me explica, não sei por que a página 53, mas existe uma tese, porque é Grande Sertão, Veredas, que o Grande Sertão iria até uma determinada página, não me lembro se é a 53, e que depois a leitura deslancha, e são as veredas. Existe uma tese sobre isso. Então pode ser isso. Pode ser. Mas é isso, é indispensável. É indispensável. Alex Mello, meu amigo, conta pra gente aí qual é a sua dica. Então, a minha dica vai ser teatral. Eu reli há pouco tempo O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Eu acho que vale uma leitura desse clássico do teatro português e se mostra muito atual ainda. E que vontade de voltar para o palco e fazer um espetáculo desse porte e tocar nos temas que ali estão explorados. Então vamos ler teatro e quem sabe não dá para organizar uma leitura virtual do Alto da Barca do Inferno. Olha, eu já tendo uma ideia. Olha lá, aqui é o lugar onde as ideias podem aparecer e a gente tem que fazer acontecer. Nós três aqui tivemos uma experiência de assistir um espetáculo online de uma entrevistada que a gente teve aqui, a Rita Fischer, maravilhosa. Rita Fischer, um beijo instalado para você. E foi incrível, assim, porque diferentemente de várias outras profissões dentro da cultura, profissões não, de atividades dentro da cultura, o teatro, o ator de teatro, o produtor de teatro, o autor de teatro, o diretor de teatro, sempre viveram sem grana, no perrengue. Então fazer espetáculo pelo Zoom, na pandemia, de qualquer jeito, é bolinho, né? Os caras inventaram uma maneira e fizeram. E a Rita fez uma coisa maravilhosa, grandiosa, que foi o espetáculo Caos, assim, que nós três ficamos super impressionados e mais uma super galera que teve a possibilidade de assistir, né? Bom, continuando aqui, Márcia Fraguas, sua dica, já foi? Ainda não, mas é porque eu tô falante hoje, eu já tô bem geminiana. A Serelepe, Márcia Fraguas, qual é a sua dica? Eu vou na onda da Thaís e do Alex, eu vou indicar um texto também, é um livro, na verdade, do Caio Fernando Abreu, chamado Estranhos Estrangeiros, é um livro que saiu pela Companhia das Letras, são 3 contos que o
Caio escreveu falando sobre essa questão de ser estrangeiro. Esse livro me parece que está um tempo esgotado, mas os 3 contos estão no Contos Completos, que também saiu pela Companhia das Letras, né? Os contos são Ao Simulacro, da Imagerie, Bem Longe de Mariambá e London, London ou Ajax, Brush and Rubbish, para quem quiser saber quais são os contos dentro do Contos Completos. É essa a dica. Muito bem, muito bem. A minha dica, na verdade são 2, né? As minhas 2 dicas são: a primeira é o filme Encontros em Desencontros, Lost in Translation, da Sofia Coppola, com Bill Murray. Bill Murray, vem falar com a gente. Eu aprendo até inglês para falar com você. Que é um filme que trata de um tema que é muito interessante, que é sobre os estrangeirismos dentro e fora do nosso corpo, né? Dentro e fora do nosso pensamento, dentro e fora da nossa alma. E muitos conflitos, né? É um filme especial para mim, eu já vi umas 213 vezes, estou pronto para ver a 214ª vez. A minha outra dica é um disco do meu amigo gringo preferido, Benjamin, Vias de Extinção, discão da porra, que ele soltou agora esse mês. E é isso, temos o Desafinados sobre o brasileiro no exterior, aventuras, desventuras, e é isso aí. Abram seus microfones, muito obrigado, e é isso. Eba, minha gente, obrigada. Obrigada a vocês também. Gente, eu amei. O Desafinados é um podcast feito em parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. Sigam a gente no Instagram e no Twitter como @desafinadospod. E nós também temos um grupo no Facebook. Além disso, você pode nos encontrar nas redes sociais dos nossos parceiros. A gente quer muito saber o que você achou deste episódio. E se você tem dicas, sugestões, dúvidas, é só contatar a gente nas nossas redes ou aqui mesmo nos comentários do YouTube.